Então vamos continuar conversando a respeito da listinha, né? Da lista de coisas que a congregação apresenta a você para que você possa salvar a sua alma. Tá? Num desvio completo, tá? Num desvio completo e total das nossas doutrinas originais. Né? Porque está lá no quinto ponto de doutrina que a regeneração ou o novo nascimento, que é salvação, hein? Esta frase, regeneração, novo nascimento, significa salvação. Se você é regenerado, você é salvo. Se você nasceu de novo, você é uma alma salva. Né? Então o ponto diz lá que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Essa é a nossa doutrina. Entendeu? Agora os homens mudaram. Você, para se salvar, você precisa batizar. E uso no verso lá de Mateus, né? De Marcos, né? 16, 15, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, usa esse verso para vincular o batismo como necessário para a salvação. Mas veja, se realmente o verso dissesse: quem não crer e não batizar será condenado, ou quem não batizar será condenado, aí sim. Essa declaração de Jesus lá em Marcos 16,15 estaria, né, bem de acordo com as crenças atuais da congregação, que no passado não acreditávamos nisso. Né? Como eu mostrei a vocês, né, Franciscão dando testemunho que o questionamento dele era a respeito do ritual, quer dizer, a maneira com a qual ele fora batizado. Ele fora batizado com a aguinha na cabeça, e o questionamento dele era a respeito do batismo por imersão, que o Senhor fez ele saber, né, que ele ainda não havia sido batizado, porque ele havia sido batizado com apenas a aguinha na cabeça, entendeu? Mas não porque ele precisava batizar para se salvar, não. Ele confessa, ele declara que ele teve a compreensão do novo nascimento, né, em dezembro de 1891. Ele declara que eu tive a compreensão do novo nascimento. Mas então a compreensão do que é o novo nascimento, ele está dizendo que ele experimentou o novo nascimento, ele nasceu de novo, ele foi salvo. E ele foi ser batizado por imersão somente no dia 7 de setembro de 1904. E no testemunho dele, ele declara também que a esposa dele, a irmã Rosina, era também uma jovem salva, né, no meio lá dos presbiterianos italianos, em 1892. Como ela não sabemos exatamente se ela batizou no mesmo dia que o irmão Francisco batizou, ou se foi um mês depois, um ano depois, 10 anos depois, nós podemos afirmar com segurança que no mínimo 11 anos antes ela já era uma alma salva, sem o batismo por imersão. E ele fala também que o Giuseppe Beretta, né, havia batizado em 1898, no meio dos metodistas americanos, né, não, os metodistas livres. E aí migrou lá para o meio dos presbiterianos italianos, né. Em 1904, nos primeiros dias do mês de setembro,
ele se fez batizar por um irmão da Igreja dos Irmãos, né? The Brothers Church. Né? E aí Franciscão disse a ele: olha, irmão Giuseppe, agora que você é batizado por imersão, batiza a gente também. Entendeu? Então, as crenças. E ele manteve esse testemunho até 1964. Entendeu? Ele manteve. Quer dizer, se ele houvesse descoberto que ele estava errado, que não era nada disso, que ele se atrapalhou e tal, ele teria corrigido o seu testemunho. E os irmãos estão respeitando ainda o testemunho dele. Se você for lá na portaria da congregação, você vai poder comprar lá, adquirir o testemunho do irmão Franciscão. Você vai confirmar todas essas coisas que eu estou falando. Mas queira notar o seguinte, que eles já perverteram o testemunho do irmão Franciscão. Entendeu? Onde? Como? Na capa. Veja então a capa do livreto do testemunho do irmão Franciscão, que ele manteve até o ano de 1964, quando faleceu. Está escrito aí: resumo de uma ramificação da obra de Deus. Na capa, veja bem que o irmão Franciscão diz que a congregação é uma ramificação da obra de Deus. Quer dizer, a obra de Deus é uma grande árvore e ela tem muitos galhos, muitos ramos. A congregação é apenas mais um destes ramos. Então ele declara que a congregação é uma comunidade cristã, como as demais igrejas são comunidades cristãs. Só que após a morte dele, o ministério perverteu o testemunho dele. Na capa, mudaram a capa. Está vendo aí? Olha o título aí, está vendo? Histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual. Quer dizer, tiraram a capa que dizia que a congregação era uma ramificação da obra de Deus, conforme o testemunho do irmão Franciscão, para se tornar a própria obra de Deus. Quer dizer, as demais igrejas não são cristãs, são do inimigo, tal, Deus não está na vida dessas comunidades cristãs, é só a congregação que é a virgem. Todas as demais são prostitutas. É essa a razão deles adulterarem o testemunho do irmão Franciscão, porque o irmão Franciscão não acreditava dessa maneira. Que é essa aí que eu estou mostrando agora. Entendeu? E nessa capa já está dizendo que a congregação é a obra de Deus. É a obra de Deus. Leia aí, tá vendo? Então, enquanto uma diz que a capa original diz que a congregação é uma ramificação da obra de Deus, e após a morte dele, os homens já detonaram o testemunho do homem, mudando a capa. E aí a congregação se tornou a obra de Deus na terra. Que é uma falácia, né? Isso é uma mentira muito grande, tá? Estão desviados das suas próprias doutrinas originais, né? Estão pregando o evangelho da maldição, o evangelho maldito, que é o evangelho que não salva ninguém. Né? Entendeu? Então não são as nossas crenças. Isso não é das crenças da congregação cristã no Brasil. Entendeu? Se o batismo fosse mesmo necessário, lá o nosso ponto de doutrina diria, né? Que a regeneração, o novo nascimento, só se alcança pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Não está escrito isso aí não, tá? Meu amigo.
Então você está entendendo, meu querido irmão Romário, o absurdo destas coisas que, a respeito da salvação, que são acreditadas pela nossa Irmandade? Está compreendendo que isso é um desvio doutrinário? Bom, mas veja bem, é o seguinte, vamos ver se é verdadeiro mesmo que a salvação é pela fé. Será que é verdade mesmo? A nossa doutrina diz que a salvação ou o nascimento é somente pela fé em Jesus Cristo, né? Aqui. Vamos ver ó, o primeiro capítulo do Evangelho de João, lá no verso 12. O que está escrito lá? Abra sua Bíblia aí e confira. Ó, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se houvesse realmente a necessidade do batismo para a salvação, né, aqui esse verso diria, a saber, aos que creem e batizam no seu nome. Não é verdade? É, meu filho, é verdade. Vamos ver outro verso aí, quer ver? Ó? Veja mais outro verso. Esse está no capítulo 3, o versículo 14 e o 15. Diz assim, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então presta atenção, meu querido Romário. Veja como o nosso quinto ponto de doutrina é muito bem fundamentado no ensino de Jesus Cristo. Olha lá. Se fosse do jeito que o ministério está ensinando a Irmandade, esse verso não estaria escrito dessa maneira. Ele estaria escrito da seguinte forma: para que todo aquele que nele crê e batiza não pereça, mas tenha vida eterna. Contudo, não está escrito desta maneira. Não é verdade? Não é verdade o que eu estou falando? Vai conferindo aí, para você entender que o nosso quinto ponto de doutrina está acertado com o ensino da palavra de Deus, com o ensino do próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Mas o nosso ministério fica inventando batismo para a gente ser salvo. Mas a palavra de Deus não ensina isso. Ó, veja o verso 16. Ó, João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Está escrito, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação, esse verso estaria expresso desta maneira: para que todo aquele que nele crê e batiza não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não está escrito dessa maneira. Entendeu? Dá uma olhada agora no verso 18 do mesmo capítulo de João, capítulo 3. Ó, o verso 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Entendeu? Olha aí, ó. Se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação,
Hã? Esse verso estaria expresso desta maneira. Veja, quem nele crê e batiza não é condenado. Mas quem não crê ou quem não batiza já está condenado, porquanto não crê ou não batizou no nome do unigênito Filho de Deus. Entendeu, Romário? Veja só como esses caras são pregadores do evangelho maldito, do evangelho da perdição. Mais um outro verso, meu filho, mais um outro verso. Mesmo capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 36. Veja o que está escrito. Olha lá, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação, como ensina esse ministério desviadas doutrinas da nossa própria igreja e do ensino da palavra de Deus e do ensino de Jesus Cristo? Esse verso estaria expresso da seguinte maneira: aquele que crê no Filho e batiza tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, ou não crê e não batiza, não verá a vida. Entendeu, Romário? Entendeu? Olá, Romário. Olha, vamos dar mais uma avançadinha no estudo da Escritura. Aqui, ó, o verso 24 do capítulo 5 do Evangelho de João. Ó, está escrito ali, ó, Jesus disse, ó, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação, esse verso estaria escrito desta maneira: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê e batiza naquele que me enviou tem a vida eterna. Mas não está escrito dessa maneira. Não é isso que está escrito. Entendeu? Veja agora o verso 40. Olha o que está escrito, capítulo 6, verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, se a salvação dependesse do batismo, como ensina esses falsos ministros da congregação, esse verso estaria expresso desta maneira. Veja, olha. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele e batiza tem a vida eterna. Mas não é desse jeito que está escrito, não é verdade, Romário? Não é verdade? Veja agora o verso 47 do mesmo capítulo. Jesus está dizendo: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se fosse do jeitão que esses falsos profetas mentirosos estão ensinando a nossa irmandade a respeito da salvação, ensinando que o batismo é fundamental para a nossa salvação, esse verso estaria expresso desta maneira: todo aquele que crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas não é nada disso que está escrito aí. Tá vendo, Romário? Tá vendo? Eu enjoei, cara, já enjoei. Tá cheio disso. O Novo Testamento mostra isso claramente. Que o batismo não é fundamental para a salvação. Entendeu? Aquele que crê nasce de Deus,
nasce na família de Deus, nasce uma nova criatura. O Espírito de Deus passa a habitar no seu coração. E ele vai batizar. Não precisa ninguém ficar mandando, ameaçando. A hora que ele compreender, seja na pregação, na leitura das Escrituras, que o verdadeiro discípulo do Senhor deve dar o seu testemunho ao mundo da salvação da sua alma, ele vai batizar. Ele vai batizar. Entendeu? Pode batizar no mesmo dia, dali uma semana, 6 meses, 1 ano. Entendeu? Não interessa. A salvação dele está realizada porque ele creu no Senhor. Entendeu? Não tem nada de batismo, fundamento do batismo para a nossa salvação. Mas o ministério ensina isso aí, ó. Veja o ensinamento, ó. Veja o ensinamento a respeito do batismo. Mas isso é mentira. Isso é uma mentira. A palavra de Deus ensina isso, o ensino de Jesus não é esse, e a nossa doutrina não é essa. A nossa doutrina ensina o seguinte, que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Entendeu, Romano? Entendeu? Bom, eu vou parar agora esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, sabe? Mas você pode pesquisar aí à vontade, você vai encontrar isso que eu estou falando para você. Que o batismo não é fundamental para a nossa salvação. Que o batismo não tem nada a ver com a nossa salvação. Entendeu? No próximo vídeo, eu vou mostrar exemplos de almas salvas sem o batismo. Almas salvas. Jesus declarou para várias pessoas, a tua fé te salvou. E ele não fala nada de batismo. Tá? Para você entender que se batismo é fundamento para a nossa salvação, não é? Ele diria diferente. Ele mandaria Pedro, ó, Pedro, dá um jeito aí, leva esse aí para batizar no rio rapidinho aí, porque senão ele não vai ser salvo. Porque ele está crendo, mas não batizou ainda. Vai rapidinho, leva para batizar. Entendeu? No próximo vídeo eu vou mostrar para você essas coisas.